Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos o prazer e a honra de entrevistar o senhor Celso Atieza, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, CESP. Engenheiro civil, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Santa Cecília, em Santos, litoral paulista, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté, Unital. Também é consultor em Engenharia de Segurança do Trabalho, com mais de 40 anos de experiência no segmento, coordenando, inclusive, as implementações de seus procedimentos em grandes obras. Ocupa desde 1981 o cargo de gerente de divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho na Constran S.A., Construções e Comércio. Atieza é também presidente da Associação Nacional dos Docentes dos Cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho, Andeste. Ocupou ao longo de sua trajetória ainda os cargos de presidente e vice-presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, ANEST, bem como vice-presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, entidade que se integra ao Conselho Fiscal, gestão de 2016 a 2019. Ocupou o cargo de vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo nas últimas 4 gestões, desde 2001. Obrigado, senhor Celso, por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo. Tá, boa noite, caminhoneiros. Estamos aqui com um grande prazer de fazer essas entrevistas. Acho que estão todos de parabéns e mostrar um problema de segurança que tem nas rodovias e o cuidado que cada um deve tomar. E o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre pontes e viadutos, os estados das pontes e viadutos, sobretudo aqui na capital de São Paulo. O mais recente caso fatal, senhor Celso, que tivemos e que resultou na morte de uma juíza no final do ano passado, trouxe à tona discussões sobre as condições dessas estruturas e o papel dos órgãos responsáveis em fiscalização. O Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo realiza algum tipo de monitoramento como funciona essa relação? Bom, essa relação ela é responsável, né? Ela tem 2 viés muito importantes a serem refletidos. O primeiro é que não existe na política nacional nossa e nem na política municipal, nós poderíamos ter uma verba de manutenção para a chamada LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eles não preveem a verba, eles preveem a verba de construção. Então, o que acontece? Se você não tem verba de manutenção, você tem que esperar alguma coisa entrar em colapso, que são as pontes e viadutos, e quando ela entra em colapso, é que você faz uma nova licitação, inclusive sem concorrência. Né? E aí, porque ela entra no estado de emergência, de calamidade pública, e tem que fazer como várias pontes aconteceram aqui em São Paulo. Né? É a velha frase de primeiro arromba a porta para depois colocar o trinco. Isso é péssimo, porque eu não entendi até hoje, e já toda vez que vem o pessoal político a fazer uma audiência pública, eu coloco essa questão. Por que não prever uma verba orçamentária fixa para a manutenção constante de todas as pontes? Porque as pontes se deterioram ao longo do tempo. Né? Tem fuligem, tem chuva, e o pessoal pensa que ponte não tem que ter manutenção. Esse é o grande problema. Manutenção não é só coisa de caminhão, de viaduto. Então, o viaduto também se desgasta. As juntas de licitações têm que ser refeitas. E elas não sendo refeitas, elas vão sendo corroídas. E aí você perde o concreto, e ela entra em colapso. Quando ela entra em colapso, está ali. O outro problema maior é no recapeamento das pistas. Por quê? O que acontece? Eu trabalhei muitos anos na ponte na marginal do Tietê e do Tamanduateí, né, fazendo obras de canalização do rio. E o Tamanduateí, só para localizar o nosso seguidor aqui da internet, é aquele rio que ABC.
Ele vai para o ABC. Ele vai para o ABC, mas ele pega ali, você já deve ter passado, na Avenida do Estado. Na Avenida do Estado. Ele Então, vai a Avenida do Estado, as duas margens, né, onde se encontram a Avenida do Estado, indo para o ABC, capital ABC, e vindo do ABC, capital, ele é cortado pelo rio Tamanduateí. Então, quando você faz isso, eu tinha que transportar máquinas. Eu fazia isso como? À noite. Eu tinha que cercar, chamar os batedores para passar uma máquina para outra obra, que as duas obras eram nossas. Então, o que acontece? Você fazia esse transporte e você tem que passar por baixo das pontes. Então, na época, eu fiz um levantamento geral de todas as pontes do rio Tietê e do rio Tamanduateí. O que eu notei? Eu notei, por exemplo, que as placas indicativas das alturas... Já não correspondiam mais. Já não correspondem, porque você levanta o asfalto. Porque quando a prefeitura recapeia ela vai por cima. Ao invés dela fazer um trabalho para retirar o asfalto velho e colocar uma nova malha, ela vai pondo por cima. E aí, obviamente, aquela altura que supostamente era de 4, 5 metros, deixa de ter... Ela pode ser, porque o caminhão entra no limite. Sim. Então, o caminhoneiro não tem noção do limite, ele esquece de olhar o limite exato da placa. Então, preventivamente, ele teria que ter o mapa da altura das pontes e conferir se lá está correspondendo à realidade. Então, esse é o seguinte, é o caminhoneiro que tem que prestar atenção e mais o órgão público de pôr uma placa correta. Com a medida correta. E outra coisa, você tem seções de ponte. Então, você vai escolher o vão que vai passar o caminhão. Nesse vão, você tem uma altura entre o solo e a ponte em cima. Só que ela não é igual em toda a ponte. Então, cada seção ela tem uma altura diferenciada. Esse é o outro problema que eu detectei. Então, eu tive que fazer um mapeamento na ponte inteira. Você vai lá com o georreferenciamento, mede e você verifica qual é a altura das pontes no sentido de passar o vão do caminhão lá. Então, ele diz, você vai por aqui porque ali você tem altura para passar carga. E você tem que imaginar que é a altura do caminhão e mais a altura da carga. Sim. Que é outro problema, porque às vezes o caminhão passa, mas a carga não passa, e ela entala. Entala, então, o que aconteceu? Eu não sei se você sabe a história do Rodoanel no trecho oeste. O trecho oeste, como é que nasceu? Era um projeto de 50 anos. Nunca foi feito. Nunca foi feito. Não tinha, como era uma verba federal, os estados do Nordeste, mais Minas Gerais, diziam que São Paulo era rico, que não precisava de verba federal. O dia que o caminhão entalou naquela ponte dos Remédios, a ponte do Remédio entrou em colapso e teve que ser todinha... 2012, já faz um tempo. Faz, eu lembro. Aí o que aconteceu? Se a GESP é aqui, aqui é a ponte dos Remédios, você tem acesso aqui a Fernão Dias. Para pegar a Fernão Dias, você abastece todo o entreposto do CEAGESP para Minas Gerais. Minas Gerais ficou sem comida, porque não tinha ponte para passar. Então, aí todo mundo se levantou. Como que São Paulo não tem uma alternativa? E aí nasceu, nas carreiras, o Rodoanel trecho oeste. Senhor Celso, só um minuto. Vamos para um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson.
Mas pode chamar a gente de estatística. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando o senhor Celso Atienza, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, CESP. Agora, senhor Celso, nós estamos falando aqui, pegando como exemplo São Paulo, né? Porque onde tem. É uma grande capital, mas esses problemas de pontes, eles não acontecem só em São Paulo, obviamente, né? Não. Nós tivemos aí, um pouco antes da Copa do Mundo, um viaduto em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Do Mineirão. que despencou, o viaduto inteirinho caiu. Caiu. E agora, mais recentemente, agora em março deste ano, ocorreu a queda de parte de um viaduto em Brasília, que foi, inclusive, motivo de exoneração do diretor do Departamento de Estrada e Rodagem, DR. O CREA do Distrito Federal registrou na ocasião que o acidente foi uma tragédia anunciada, pois a falha foi exatamente na falta de vistoria técnica no local. E aí tem a ver com aquilo que o senhor estava falando sobre A vistoria até existe, o pessoal sabe que vai ocorrer. Né? A pergunta, o pessoal Celso, sabe que vai ocorrer, só que não tem manutenção, a não pergunta tem é verba. exatamente essa. Como estamos com as nossas vistorias em São Paulo? Podemos considerar que também temos futuras tragédias anunciadas? Ah, sempre tem. Inclusive, Brasília, que você citou, é muito antigo. Tudo que tem lá é muito antigo. Então, eu conheço bem Brasília e ela carece de manutenção permanente. Você não pode descuidar da manutenção de pontos e viadutos. Todo o problema está na estrutura. Nós estamos numa situação que existe muita corrupção também. Né? E essa corrupção, por quê? Porque todo mundo espera o colapso para fazer obra nova e aí é que entra a corrupção. Aí é que entra a corrupção. Porque é muito simples de saber que está lá. Por que tem que fazer uma obra nova quando você pode fazer uma manutenção permanente e reconsiderar sempre aquela estrutura? A estrutura não é eterna. Agora, esses problemas que o senhor elencou no início da nossa entrevista aqui, sobretudo essa diferenciação que tem na altura da ponte, do vão... Da mesma ponte. Da mesma ponte. Num trecho ela tem uma altura, num outro trecho ela pode ter uma outra altura, por uma série de questões. Né? Sim, por questão dos níveis, né? Os níveis da pista, porque muitas vezes onde passa o caminhão a pista abaixa um pouco mais, né? Pode ser até a concepção do próprio viaduto, né? Então, pode ser uma série... Mas tudo isso que eu queria dizer para o senhor pode ser resolvido, facilmente resolvido. Né? Sempre tem solução, dá trabalho, mas tem que fazer. Então, mas dá trabalho porque o Departamento de Trânsito de uma cidade, sobretudo de uma cidade como São Paulo, tem que estar atento a esses pequenos detalhes que podem, num determinado momento, causar grandes acidentes, não é mesmo? Mas uma coisa importante para o caminhoneiro, ele tem que checar se isso foi colocado como orientação para ele fazer a rota dele. Porque eu não vejo ele com a rota de saber aonde ele pode passar, qual é a indicação que ele tem que fazer, ele tem que ser orientado para isso. Não porque ele não sabe da situação atual da ponte. Que vai se encontrar. Que vai encontrar, então pode ser uma surpresa. Então ele tenta forçar, porque você tem pressa, você tem carga para entregar, você tem prazo para cumprir. Então o caminhoneiro tem que fazer um planejamento da viagem. E o planejamento da viagem passa por dar essas informações. Sem dúvida. Então, talvez, não sei quem que vai responsabilizar e vai dizer, você vai para esse trajeto, as pontes são essas, você vai passar por este vão, porque para cá não dá, a altura é tanto, você vai ter a velocidade tanto, então tudo isso são as normas de segurança. E quanto tempo leva para fazer o trajeto? Que o problema é assim, quando você tem dificuldade no trajeto,
a velocidade vai aumentar, porque ele quer entregar carga. Sim. Então aí vem os acidentes, de trânsito. Naquela ocasião em Brasília, logo em seguida ao ocorrido, o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Construtiva, SINAENCO, apresentou resultados de um estudo que analisou as condições de aproximadamente 70 pontes, né, lá na cidade, que tem demanda pesada de veículos. As conclusões do documento são preocupantes. Porém, todo o processo de licitação na prefeitura tem sido um dos motivos para o atraso das obras, que é isso que o senhor estava falando. Como deveriam ser tratados esses casos, uma vez que uma entidade já deu sinais de que algo muito ruim pode ocorrer e a manutenção tem caráter emergencial? Tem caráter emergencial quando você não tem verba de manutenção, porque não é feita. Então você tem que exigir manutenção das pontes e viadutos, principalmente nos grandes centros. Agora, também o que falta muito, né, porque o rodoanel tem que ser utilizado, vai inaugurar agora o trecho norte, e a gente espera que os caminhões não transitam muito pela cidade de São Paulo. A ideia do rodoanel é essa, né? Ele vai fechar o rodoanel agora. Nós fizemos lá em 2000 e pouco o trecho oeste, vai inaugurar com muito atraso, né? E também, outra coisa, as cargas de materiais perecíveis, porque é urgente a construção do ferro-anel. O ferro-anel é outra obra importante a ser feita de infraestrutura, e você vê o seguinte, o país está numa crise porque não tem desenvolvimento, não tá em crescimento. Para ter crescimento, você tem que desenvolver obras de infraestrutura. Você emprega até mão de obra não especializada, e nós somos um país que tem tudo, só não tem planejamento. Então você estanca e o país para, porque na verdade o que precisa é investir, empregar, né, e desenvolver o país. Essa que é a solução. Senhor Celso, só mais um minuto. Vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando o senhor Celso Atienza, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, CESP. Existe um entrave aí, senhor Celso, que de um lado, como o senhor destacou, a lei de diretrizes orçamentárias, que são feitas pelos executivos, né, pelas prefeituras, pelos governos de Estado, e pelo presidente da República, pela presidência da República, e que vale por 4 anos. Né? A lei de diretrizes orçamentárias ela vale por 4 anos, e aí vem sendo votado o orçamento no Legislativo anualmente. Né? O que o Executivo argumenta para não ter verba de manutenção, e não tem verba de manutenção só, não tem verba de manutenção para escolas, não tem verba para hospitais, na área de manutenção não tem verba. E o que o Executivo e o legislador argumentam é que, como o cobertor é curto, né, as verbas são direcionadas para o crescimento das cidades. Então, construções de hospitais, construções de novas entradas, novas saídas, enfim, e assim sucessivamente. E pelo que o senhor está falando, isso acaba virando uma bola de neve. Né? Porque se constrói um hospital hoje, não se prevê verba para a manutenção desse hospital, né? E daqui 3, 4, 5 anos esse hospital já ficou pequeno, porque a densidade demográfica ali daquela região explodiu, né? Aquele hospital, se for um hospital muito bom, ele acaba sendo referência para municípios vizinhos, né? Não tem verba para manutenção, não cresce, aí entra num colapso. O que acontece com os hospitais, com as escolas, né? A gente vê que acontece também com as pontes. Exatamente, porque sai mais caro você esperar o colapso e corrigir
né? Porque tem uma coisa interessante, todos os acidentes que você citou, ninguém fala quanto custou. Porque é o seguinte, vamos pegar o Mineirão. O Mineirão tinha um viaduto que era para ser feito, para ter acesso ao Mineirão. Até hoje, nenhum jogo de futebol deixou de ser feito no Mineirão. Ou não precisa do viaduto, né? Ou agora, um viaduto pronto, caiu, e o outro você derrubou, por falhas construtivas e outras coisas. Então, sai muito mais caro. Se você fizer manutenção, você garante o andamento das coisas, a coisa flui mais rápido, o custo do transporte diminui. Então você tem outras... Eu não entendo que eles não têm verba, que o cobertor é curto. O que é curto são a mente dos políticos que não fazem a previsão adequada e não tem especialistas para dizer, nós precisamos de uma verba de manutenção. É como jogar tênis. Todo jogador de ponta, ele quer ser o top one, né, o número 1. Mas o mais difícil não é chegar no 1, é se manter no 1. Se manter lá no primeiro lugar. Então, se você não tem treino, se você não tem dedicação, você não chega, não fica. Você sai logo. Você chega e sai, chega e sai. E assim é a ponte. A ponte tem necessariamente que fazer o seguinte, tem que ter verba para manutenção, deu um defeitinho, você vai lá e corrige. É muito mais barato. Nesse sentido, senhor É Celso, muito mais barato. o senhor saberia nos dizer qual a frequência que pontes e viadutos devem passar por manutenção numa cidade como São Paulo, por exemplo? Bom, do jeito que está hoje, é imediato. Hoje é imediato, porque você tem todas elas com problemas. Então você vai fazer reformas. Algumas estão entrando em colapso, então é uma situação diferente. Agora, uma ponte nova, cada ano você vai medindo, né? Junta de dilatação, se o asfalto, assim, se a carga comporta, qual é o peso que essa ponte suporta de carga, tudo isso são dados que você tem que ter na linha de planejamento. Quando você não faz, é o colapso que vai valer. E aí, quanto custa licitar uma obra nova sem concorrência? Quanto custa? Então, aí essa você vê, ela tem que atualizar o preço, do dia que você está fazendo a licitação. Então, aí vai em dólar, vai no financiamento que você vai ter que ter, você vai atrás de uma coisa que você não está prevista, Então, por exemplo, você tem que, na verdade, destinar verba para isso permanente dentro do orçamento da União. O orçamento é mal feito. Nós temos um dado aqui, senhor Celso, que é bastante alarmante, né? Há 10 anos, ou um pouco mais, foi firmado um TAC, um termo de ajuste de conduta, entre o Ministério Público de São Paulo e a Prefeitura da cidade de São Paulo, para que até 2017, ou seja, em pouco mais de 7 anos, fossem realizadas cerca de 68 obras em pontes e viadutos. Em 2011, apenas 8 obras haviam sido realizadas. O problema do TAC é a moralização. O TAC é para ser cumprido ou é só para você enganar o povo? Porque, na verdade, é o seguinte, você faz os 68 pontos. A prefeitura tem estrutura para isso? E outra, né? Passa-se então, vários mandatários. Ela tem orçamento para isso? Porque antes de dizer que eu vou fazer 68, eu tenho que destinar um orçamento para isso. Né? Então, por exemplo, eu vou destinar 1 bilhão, 500 mil, não sei, aí eu tenho que calcular o custo, lá eu estou falando estimativamente. Né? E isso tem que estar alocado. Tem que estar alocado para quê? Para fazer isso. Na Secretaria de Obras. Na Secretaria de Obras. Você vai ter que fazer assim, quais são as pontes? Eu tenho que elencar a prioridade, porque o grande problema do país é saber o que é prioritário. O sindicato pode cobrar esse tipo de... Pode, o sindicato cobrar, nós cobramos sempre.
O problema é que nós não temos o poder de realizar. A gente pode gritar, a gente pode dizer que está ruim. Como todos tá, né? Vocês também, pô, não está bom, não está atendendo o caminhoneiro, ele está sendo prejudicado, mas efetivamente quem decide é o poder público. Sim. Quem decide é o poder público. Se isso não estiver lá na linha dele, ele não vai fazer. Agora, por que assim, faz um termo de ajustamento de conduta? Quando você vai ver, ele não é cumprido. Eu estou cheio de termos de ajustamento de conduta que não são cumpridos. Quem é que fiscaliza o nome? Porque o judiciário é que faz o termo. Sim. Mas ele cobra depois? E ele tem instrumento para isso? Tem, porque se ele é o autor da termo e você tem compromisso entre as partes, ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Quem é que não fez? Por que você... Então, vou autuar você. Então, tem que ter uma autuação para quem não faz o cumprimento. O valor dessa atuação destina para manutenção. Okay. Né? Porque a autuação só por autuar é ruim. Mas se você pegar a multa e falar agora você vai ter verba para pôr aqui, você vai pagar e que é aquele que não cumpriu, é óbvio, né? Então, você pega, põe ali. A multa tem que servir para isso, para você fazer uma coisa de utilidade. Da multa podia ser um recurso direcionado. Neste caso, não estou generalizando, né? No TAC. Porque o TAC é um compromisso. Se você faz um compromisso e não cumpre, você tem que ser autuado, porque isso é judicial. Você tem um dever com o poder público e com a sociedade. Quem está prejudicado é a sociedade. E o próprio nome diz, é um termo de ajuste. De ajuste de conduta, quer dizer, alguém fez errado, não vou te fazer nada, não vou te punir, mas você vai se comprometer, então você tem que fazer. E se não faz, aí desmoraliza. Então, né? Eu acho que essa é uma ação conjunta que a gente poderia fazer. Né? Nós temos o sindicato dos engenheiros, você tem o sindicato dos caminhoneiros, não é isso? Nós poderíamos, né, fazer uma ação conjunta para que o Ministério Público, que fez o termo de ajuste de conduta, execute isso. Fiscalize o cumprimento disso. Né? Isso aí, vocês, nas presidências, fazem aquele acordo, acho que é interessante. Eu também acho. Acho que seria uma proposta que a gente está conversando, né? E eu acho que isso começa a dar efetividade, porque esse dinheiro não pode ser desviado para o bolso de alguém. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos numa situação complicada. Aqui tudo é desviado, tudo vai para alguém. Então, nós precisamos brecar isso, estancar a hemorragia para poder que o destino do dinheiro seja no lugar certo. Agora, Sr. Celso, são visíveis as marcas de desgaste nos viadutos de São Paulo. Total. Na região central, por exemplo, nós temos o Minhocão, o elevado Costa e Silva, né, que tem fluxo constante de veículos nos dois sentidos e aparenta estar bem degradado. Podemos considerar em condições para o fluxo? E existe até um projeto de eliminar o Minhocão. Eu sou contra. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu sou contra. Porque imagina o colapso que vai entrar naquela região central. Você tira não precisa nem derrubar. Fica 15 dias fechado o Minhocão. Durante a semana. Quero saber como é que vai ser o fluxo. É um desastre, porque aí o espaço por baixo continua de pessoas que dormem na rua, que fazem não sei o quê. Aí levando em consideração que as duas pistas de ida e de vinda ali naquela região tem duas faixas exclusivas para ônibus. Né? Não, é terrível você andar por baixo. E durante a semana é caos. É um caos. É um caos. Com o Minhocão não operando. Funciona, né? Eu saí da Bela Vista e chego lá no fim da Francisco Matarazzo, com o Minhocão, 15 minutos. Se você fechar o Minhocão, eu não chego em 2 horas. Acredito. Porque esse fluxo de veículo vai... Você imagina, outro dia eu vim de Bauru pela Castelo. Levei 2 horas e 3 horas para Bauru, São Paulo. E depois do fim da Castelo Branco
até a Bela Vista, eu Mais levei 2 2 horas e meia. É isso aí. São Paulo é isso. É isso. Com as Então vias que nós você temos, tem que é isso. entender. Se tiver muita sorte, tal, porque São Paulo também tem uma coisa esquisita. Tem dia que você passa, pum, o trânsito é ali. Hoje eu cheguei cedo aqui porque eu fiquei com medo de atrasar. Você imagina. Então eu falei, não vou cumprir a hora, tal, então vou chegar lá. Eu cheguei cedo. Mas isso não é normal. Isso não é normal. Agora, seu Celso, depois de construída uma ponte ou um viaduto, depois de quanto tempo ele deve passar por uma perícia técnica para uma possível manutenção? 3 anos. 3 anos é o prazo ideal para você verificar. a primeira possibilidade de manutenção. E observar se não tem um desgaste de batida, porque às vezes tem um carro bate, né, quebra um guarda-reio, aí é dia a dia. Prejudica a estrutura. Aí você tem que analisar o acidente e ver o que ele fez e corrigir. E corrigir no ato. Né? Okay. Corrigir no ato, porque senão não tem jeito. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa do Transportador, para quem abastece o país, e tivemos o prazer aqui de entrevistar o senhor Celso Atienza, que é vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, CESP. Deixamos agora os microfones abertos para que ele possa fazer a avaliação final. Eu agradeço a entrevista aqui, eu estou muito honrado de ter participado. Eu acho que essa mensagem que a gente leva é uma mensagem de alerta ao caminhoneiro que preserve a sua vida, que vale muito mais do que a pressa, do que o acidente que a gente tem visto aí. Eu ando muito na estrada, converso muito com eles, paro em postos também, e a gente sempre tem um contato. Eu fui muito ajudado já por eles, né, que furou um pneu, coisa e tal, tem um problema de coluna. Aí o pessoal me ajuda, a gente conversa, então é muito interessante. Agora é importante que eles saibam o valor da vida, né, para poder estar ali. Agradeço, boa noite e com sucesso aí, que todos tenham paz aí. É isso, caminhoneiro. Agradecemos aqui a sua presença, a sua participação, que para a gente é sempre sinal de prestígio, e contamos com você na próxima terça-feira para o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. Um abraço e boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.